Alexandre de Moraes foi eleito presidente do TSE em uma votação simbólica. A gente já sabia que ele iria assumir, houve uma votação, ele assume agora em agosto. Mas no discurso de vitória, ele foi tão duro, mas tão grosso contra o Bolsonaro, que o presidente primeiro teve um arrepio na espinha, mas depois começou a chilicar. Eu achei que o Bolsonaro já tivesse alcançado o ápice do chilique, mas na entrevista para Leda Nagli, que foi hoje, só faltou ele pedir socorro ao Aristides. Isso tudo é medo do presidente de ser preso. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Esse chilique do Bolsonaro é um chilique pré-condenação? É medo de ser preso? O Xandão foi duro com o Bolsonaro? Deixe o seu like, envie o superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E o Xandão já tem aí umas 2 semanas que ele tem sido muito grosso contra o Bolsonaro. Ainda mais depois daquela crise instaurada no STF por causa do ministro Cássio Nunes, que deu uma liminar favorável para os deputados bolsonaristas que foram caçados pelo TSE por propagar notícias falsas. Logo depois que o Nunes Marques fez a liminar de modo unilateral e monocrático, o que aconteceu? O Xandão veio a público, teve que falar grosso e mostrou pro Bolsonaro quem é o maior careca da república. Eu sou o maior careca, a minha careca é maior que a sua, eu tenho a careca maior. Então, baixa a tua bola. Eu já fiz vídeo, o link tá aqui no card. E o Bolsonaro também tentou falar grosso, só que o Xandão foi eleito presidente do TSE. E no discurso dele ontem, pessoal, ele deu várias cutucadas no Bolsonaro, mandou vários recados para o presidente que o Bolsonaro deve ter ficado com medo. Devem ter faltado banheiros ontem no Palácio da Alvorada para o choro do Bolsonaro, porque você sabe que ele chora no banheiro. E o Carlucci deve ter ligado desesperado pro Bolsonaro falando: papai, ele vai me prender, papai, chame o Aristides. Você tá duvidando? Olhem só esses pontos que o Alexandre de Moraes mandou pro Bolsonaro. Primeiro ponto no discurso dele de vitória. Nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio, de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação por coação e medo de seus votos por verdadeiras milícias digitais. O que ele está falando? Sobre o inquérito das fake news, da propagação de notícias falsas pelo gabinete do ódio, por toda aquela estrutura supostamente comandada pelo Carlucci. Se você quiser entender melhor como funciona essa atuação criminosa do esquema do Carlucci, do gabinete do ódio, tem um link, o vídeo está aqui no card, você precisa entender como isso funciona. Primeiro ele falou das milícias digitais. Depois, pessoal, ele deu uma cutucada no Bolsonaro. Xandão, que cutucada foi essa? Porque ele citou aí o crime organizado, da qual pairam suspeitas sobre Bolsonaro. Vem comigo que eu vou ler o que o Xandão falou. A Justiça Eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. Milícias pessoais. O que ele tá falando? Tá falando de Rio das Pedras, tá falando do Capitão Adriano, tá falando do Fabrício Queiroz, do Flávio Bolsonaro e da suposta ligação nunca esclarecida do Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro, do Bolsonaro com a milícia carioca. É isso que o Xandão está dizendo. Depois ele deu outros recados muito duros sobre o pleito, sobre as urnas, que fizeram Bolsonaro tremer. Mas foi um discurso duro, e tão duro que o Bolsonaro passou o dia todo chilicando hoje com a Leda Nagli, falou do Dom Phillips, falou do Bruno, deu um chilique homérico. Eu achei que ele não pudesse atingir o chilique como ele atingiu nos outros, mas esse da Leda Nagli, você viu? Vou deixar o vídeo da Leda Nagli no final para que você possa ver o chilique de Bolsonaro. Ridículo! Como é ridículo se você não se inscreveu no canal, então se inscreva imediatamente. E o Bolsonaro, ele tá desesperado, porque desde o momento que a liminar do Nunes Marques foi cassada, ou melhor dizendo, ele foi derrotado pelos seus pares do STF, o Bolsonaro está com medo. Por quê, pessoal? Como eu tenho falado, o Bolsonaro, ele teme ser preso. E o que ele está fazendo? Atacando o TSE e o STF. Primeiro porque faz parte da política do confronto do Bolsonaro. O Bolsonaro elege um alvo e começa a atacá-lo. Isso é praxe desde quando ele venceu lá em 88, ele sempre faz isso. Para vereador, sempre faz isso. E agora ele ataca o TSE e o STF para criar a narrativa que ele está sendo perseguido. Como vocês vão ver quando eu pegar as falas do Bolsonaro para a Leda Nagli. O problema é que a decisão do STF de caçar a liminar do Nunes Marques enfraqueceu o Bolsonaro. Porque o que acontece? O Bolsonaro vai perder. Todo mundo sabe, até o próprio partido dele já jogou a toalha, não vai dar dinheiro para a campanha, o link tá aqui no card. Só que os outros bolsonaristas, Bia Kicis, Carla Zambelli, essas pessoas vão vencer e eles vão continuar com os mandatos. Só que eles perceberam o seguinte: se eu continuar falando fake news para defender o Bolsonaro, eu posso ser caçado, eu posso perder meu mandato. Então eu não vou proteger Bolsonaro dessa forma. E o presidente está isolado, está desesperado, está chilicando e vocês vão dar risada dos chiliques do Bolsonaro, porque sobrou para todo mundo na entrevista para a Leda Nagli e vai sobrar para você se você não se inscrever, então se inscreva imediatamente. O Bolsonaro falou o seguinte sobre o Alexandre de Moraes:
A preocupação do ministro Alexandre de Moraes é fake news. Pelo amor de Deus. Ô Leda, se eu contar uma mentira pra você agora, você acredita se quiser. Ou se você não gostar, você nunca mais fala comigo. Você nunca mais entra na minha página. Ele, o Moraes, vem arranjando maneiras de desgastar o meu governo e também de retirar do ar parte das pessoas que me apoiam. Mentira. Isso que o Bolsonaro falou é um erro, porque primeiro, as pessoas precisam saber se é uma notícia falsa ou não. E o Bolsonaro propaga notícias falsas direto. E os bolsonaristas são propensos a acreditar em teorias da conspiração, como a cidade Ratabanã, Ratamaná. Eu já fiz vídeos sobre isso, o link tá aqui no card. Por isso que os discursos do Bolsonaro são tão perigosos, porque ele propaga a desinformação, propagando durante a pandemia a respeito dos imunizantes. As pessoas não se imunizaram e pessoas perderam suas vidas por causa da mentira do Bolsonaro. Então ele mesmo assume que propaga notícias falsas. Tá aqui, ele assume que é um mentiroso. Ele assume que propaga fake news. E as pessoas precisam saber se é notícia falsa ou não. Então, deliberadamente, Bolsonaro aqui confessa um crime. Porque eu propago notícia falsa. Acredita quem quiser. Eu tô mentindo. Então, ele assume que é um mentiroso. E aí ele continuou com a tática do perseguido, falando o seguinte: eles ficam o tempo todo, o Fachin, o Moraes e o Barroso, fustigando o governo, usando o poder que eles têm no Supremo para questionar o tempo todo. Ué, Bolsonaro, trabalhe, pare de propagar mentiras. O Lula é o candidato desses três, eu não tenho dúvida disso. O Lula é o candidato do Fachin, do Barroso e do Moraes. Querem impedir a candidatura dele, não há dúvida. Vão conseguir? Vão fazer tumulto. Pode até caçar meu registro para desgastar para ajudar o Lula. Mentira. O Bolsonaro tá falando isso porque ele cometeu um crime igual que foi cometido pelo Fernando Francischini. A fake news que o Fernando Francischini compartilhou em live foi a mesma que o Bolsonaro compartilhou. E ele tem medo de ter o registro cassado. O registro dele não vai ser cassado, mas até agosto, setembro, ele pode ser impugnado. E aí que está a grande questão. E o Bolsonaro quer falar isso para encorajar os seus deputados bolsonaristas a continuarem com as mentiras, a continuarem propagando notícia falsa, porque como eu falei anteriormente, eles temem perder o mandato, eles temem ser cassados futuramente. Então essa é a estratégia do Bolsonaro. E ele continuou falando: não existe mais lei no Brasil por parte do Supremo Tribunal Federal. É uma obsessão por tentar me tirar daqui, ou me fazer inelegível, ou me fazer perder o pleito. Os ministros do STF não sabem que é o povo da rua aqui fora. E chamou de vontade popular. Só que é patético, né, pessoal? Porque o Bolsonaro, ele não tem nada a apresentar para o povo, somente esses ataques. E na entrevista para a Leda Nagli, ele mesmo questionou o Datafolha, falando: é impossível o Lula ter 45%. Vou pegar aqui para você. A minha popularidade não discute em relação ao outro lado. O outro lado, o Lula não consegue parar o carro e tomar uma tubaína na esquina. Como se o Bolsonaro conseguisse, né? O Bolsonaro é hostilizado, como toda vez que ele aparece publicamente, ele é hostilizado. Ele falou: esse cara está com 45% da pesquisa, o Datafolha é vendido. Falou aquela mentira e depois atacou o Dom Phillips, o jornalista britânico que desapareceu na Amazônia e possivelmente ele acabou sendo... perdeu a vida, né? E ele falou o seguinte: ele não era bem visto lá. Olha, peraí, Bolsonaro, você tem que garantir a segurança para que as pessoas possam ir e vir. Não era isso que você defendia durante a pandemia? Que as pessoas têm o direito de ir e vir? Então, Bolsonaro, pare de reclamar e vá trabalhar. Você é um preguiçoso. Trabalhe para deixar a situação mais segura, porque você não tem nada para apresentar para a população. Os projetos que você tem apresentado são ridículos, como é ridículo se você não se inscrever. Porque olhem só, pessoal, o que o Bolsonaro falou naquela entrevista, naquele bate-papo, naquele discurso, que ele disse que ele não era para estar lá, ele não nasceu para ser presidente. Olhem só as realizações que o Bolsonaro apresentou. Olhem só, você acha que é brincadeira? Aspas. Primeira realização: hoje pode-se abrir uma empresa no país em 2 dias. Foi isso que ele falou. Primeira realização do Bolsonaro: pode-se abrir uma empresa em 2 dias. Depois ele falou que ele está inaugurando uma ponte grande de 497 metros. Olha só, segunda realização do Bolsonaro. Terceira realização que o presidente apresentou: a extensão do novo aeroporto de Foz do Iguaçu, enorme. E ele falou que... olha isso, quarta realização: o governo está ultimando uma negociação para praticar piscicultura no lago de Itaipu. Olha só, hein? Vamos aplaudir Bolsonaro por essas 3 realizações. Ah, não acabou, continua, vou falar. Mais uma realização que o Bolsonaro apresentou: há 3 semanas fomos campeões na França de um torneio estudantil, onde 29 países se fizeram presentes. E depois ele finalizou: o país tá dando certo. Não tô brincando. Não tô brincando. Foi isso que ele apresentou. Essas são as realizações que o governo Bolsonaro apresenta para os empresários que ele precisa pedir dinheiro. O país tá dando certo. É piada, pô. É piada. O pessoal desaparece da Amazônia, Bolsonaro não faz nada.
Ele propaga notícia falsa, não tem o que apresentar, gente, acabou, acabou. Se é isso que o Bolsonaro tem a apresentar, se é só fustigação, acabou. E tem gente ainda, Vera Magalhães falou que discurso golpista, que o Bolsonaro vai contestar ele. Você não vai, para a conversa. Ele quer falar que ele é o perseguido, que estão usando o TSE, o STF para prendê-lo, é isso. Porque na hora que ele tem que apresentar, ele não apresenta nada. E ele fustiga porque é a política do confronto. Olhem só o que ele apresentou. O país tá dando certo porque venceu a Olimpíada de Matemática? Ah não, faça-me falar. Eu perco as estribeiras assim. Eu perco as estribeiras. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. É ridículo. O chilique... Eu tô pegando a mania chiliquenta do Bolsonaro. Eu tô pegando essa mania. Porque, pô, não dá pra jornalista continuar com essa tolice. Pra usar uma palavra menos.